Olá, sou a professora Jurema Rodrigues, da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, do componente curricular Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Vou falar sobre as funções da linguagem. Linguagem. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias, sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Tipos de linguagem. Nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Linguagem verbal. O uso de palavra na comunicação, ou seja, o uso da palavra falada ou escrita. Linguagem não verbal. Uso de signos na comunicação, como símbolos, gestos, ícones, imagens, entre outros. Ou seja, sem o uso da palavra falada ou escrita. Linguagem mista. É a união da linguagem verbal e a da linguagem não verbal na comunicação. Ou seja, a mistura de palavras faladas ou escritas e imagens, símbolos, ícones. As 6 funções da linguagem. São formas de utilização da linguagem. Cada uma das funções da linguagem possui uma determinação, função, de acordo com os 6 elementos da comunicação. Temos aí funções da linguagem. Nós temos 6 funções da linguagem relacionadas aos 6 elementos da comunicação. Vejam vocês. Função emotiva, o foco no emissor. Função poética, o foco na mensagem. Função conativa, foco no receptor. Função fática, foco no canal. Função metalinguística, foco no código. E a função denotativa, foco no referente. Viram que são os 6 funções da linguagem com foco nos 6 elementos da comunicação. Funções da linguagem, vejam aí, confirmando, 6 funções da linguagem. Nós temos emotiva ou expressiva, foco no emissor. Poética, foco na mensagem. Conativa ou apelativa, foco no receptor. Denotativa ou referencial, foco no referente. Fática, foco no canal. Metalinguística, foco no código. Definições das funções da linguagem. Emotiva ou expressiva, remetente, locutor, aquele que emite a mensagem. Primeira pessoa do discurso pode ser eu, singular, ou nós, plural. Podendo ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma instituição, etc. Poética, objeto da comunicação. Aquilo que é transmitido pelo emissor, a mensagem, pelo conteúdo das informações transmitidas. Conativa ou apelativa, destinatário, recebedor, interlocutor, ouvinte. Nós temos os textos na segunda pessoa do discurso, pode ser tu, você. É aquele que recebe uma mensagem. Referencial ou denotativa, foco no contexto, conteúdo, assunto a que se refere a mensagem. Fática é o meio físico ou virtual, o veículo transportador da mensagem, que assegura a circulação da mensagem. Metalinguística, foco no código, é o conjunto de signos organizados de acordo com regras, podendo ser sinais, palavras faladas ou escritas, símbolos, imagens, gestos, etc. Agora nós vamos ver as características das funções da linguagem. Começando pela emotiva ou expressiva. O foco no emissor tem como principal objetivo transmitir emoções e sentimentos do emissor, utilizada na primeira pessoa do discurso, no singular, eu, no plural, nós. O texto pode ser verbal ou não verbal, mas deve ser de forma subjetiva, ou seja, pessoal,
conforme a visão do emissor. É a linguagem muito utilizada nas músicas, pinturas artísticas, poemas e afins. Mas, bem claro, deve transmitir emoções e sentimentos do emissor. Temos aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo, observe a pintura. Nós temos no meio, centralizado, o emissor e suas expressões, sentimentos. No segundo exemplo, nós temos uma capa do livro. Olha o título, Os Segredos que Guardamos, em primeira pessoa do plural, nós, e emitindo sentimentos e emoções. O terceiro exemplo, nós temos uma estrofe do poema de Cecília Meirelles. Observe a primeira pessoa, eu canto porque o instante existe. Nós temos aqui primeira pessoa, eu, e nós temos transmissão de emoções e sentimentos do emissor. Portanto, 3 exemplos da função emotiva ou expressiva. Vamos para a poética. A função poética, o foco na mensagem. Tem como principal objetivo transmitir uma mensagem bem elaborada, formalmente estruturada, com palavras selecionadas, para produzir um resultado estético. Utiliza-se de linguagem elaborada, valorizando ao ritmo, melodia, sonoridade das palavras. A linguagem pode ser usada em textos diversos, como poemas, obras literárias, letras de músicas, pinturas artísticas, publicidade, propaganda e afins. Temos 3 exemplos. O primeiro exemplo, nós temos um texto do Fernando Pessoa. Observe, o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Viram que o foco está na mensagem e uma mensagem bem elaborada. Um segundo exemplo também acontece em figuras. Nós temos aqui um exemplo de uma pintura artística. Observem a mensagem bem elaborada. O terceiro exemplo, nós temos uma pintura do quadro muito famoso do Pablo Picasso, Guernica. Vocês vão ver claramente que o foco está na mensagem. E uma mensagem bem elaborada. Portanto, 3 exemplos da função poética. Agora, conativa ou apelativa, o foco no receptor. Tem como principal objetivo influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhes ordens. Por isso é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. É comum apresentar o verbo na segunda pessoa ou na terceira, quer dizer, tu, você. E tem a presença de verbos no imperativo e o uso do vocativo. A linguagem pode ser usada em textos diversos, como discursos, sermões, poemas, propagandas, principalmente, e afins. Exemplos. Nós temos 3 exemplos da função conativa ou apelativa. Observe o primeiro. Nós temos aqui do SISU. Para quem que ele está destinando? Para o receptor, o estudante. Nós temos o segundo exemplo. Nós temos uma propaganda de maquiadores, que também nós temos aqui o foco no receptor. O terceiro, nós temos uma estrofe do poema de Fernando Pessoa. Quer dizer que nós encontramos também em poemas. Observe a segunda pessoa. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo? Observar a segunda pessoa, tu. Então, nós temos a função conativa ou apelativa nos 3 exemplos, o foco no receptor. A função referencial ou denotativa, muito comum. O foco no contexto ou no referente tem como principal objetivo informar sobre um determinado assunto.
Transmite uma informação de forma clara, objetiva, precisa, direta, sem envolver aspectos subjetivos e emotivos, tendo como base fatos e dados concretos, reais. É impessoal, ou seja, utiliza a terceira pessoa do discurso. A linguagem denotativa, utilizada em notícias de jornal, textos técnicos, artigos científicos, livros didáticos, documentos oficiais e afins. Dissertações também argumentativas. Vamos aos exemplos. Nós temos 2 exemplos. O primeiro é uma informação clara, objetiva sobre a redação do Enem. Então, nós temos a função denotativa ou referencial. No segundo exemplo, nós temos uma informação clara, objetiva, precisa sobre a língua portuguesa. O português é o 5º idioma mais falado no mundo. Então, nós temos 2 exemplos com foco no contexto, portanto, os 2 exemplos de função referencial ou denotativa. Função fática, o foco no canal. Tem como principal objetivo estabelecer um canal de comunicação entre o emissor e o receptor, para iniciar a transmissão da mensagem ou para assegurar a sua continuação. Recorre a frases interrogativas para obter resposta do receptor. Utiliza interjeições, onomatopeias para manter o discurso. A linguagem fática é comum nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, muito comum nas nossas conversas de WhatsApp, histórias em quadrinhos e afins. Temos 3 exemplos. Observe o primeiro. Olha que o foco é só no canal, manter o canal de comunicação. Bom dia, precisava marcar uma consulta. O doutor tem vagas para a segunda. Está ótimo. Observaram que o foco é só manter o canal de comunicação? O segundo exemplo é um trecho de uma música. Então pode acontecer em música? Sim. Nós temos a letra de uma música, Sinal Fechado, do compositor Paulinho da Viola. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Observaram que o foco só no canal, só está com o objetivo de manter o canal de comunicação. E o terceiro é uma história em quadrinhos que também tem o foco no canal de comunicação. Não está preocupado no prolongamento da conversa, da história. Então, nós temos 3 exemplos da função fática. Função metalinguística, o foco é no código. Tem como principal objetivo usar um determinado código para explicar o próprio código. Tem a função explicativa, com o propósito de esclarecer, refletir, discutir num ato de comunicação em que se usa a linguagem para falar sobre ela própria. O código linguístico é um sistema de signos usado na construção de mensagens. É a linguagem das bulas de remédios, dos dicionários, das gramáticas, das pinturas artísticas, também podemos encontrar quando o código fala dele próprio. Nos poemas, quando fala do ato de fazer poemas, nas legendas e afins. Temos 3 exemplos. Olha o primeiro exemplo. Escrever é o mesmo processo do ato de sonhar. Veja bem, uma escrita decifrando o ato de escrever. O código decifrando ele próprio, função metalinguística. Observe o segundo, nós temos a figura de um quadro. Um pintor retratando o ato de fazer a pintura. O código falando dele próprio, metalinguística. E o terceiro, nós temos a legenda do quadro do segundo exemplo. Portanto, o código falando ele próprio, função metalinguística. Agora, nós temos uma síntese das 6 funções da linguagem. Emotivo-expressiva, o foco no emissor. Poética, o foco na mensagem.
Conativo ou apelativo, foco no receptor. Denotativo referencial, foco no referente. Fática, foco no canal. Metalinguística, foco no código. Agora é só registrar, estudar, praticar. Até logo!